O som do fundo tá alto. Gente, então, primeiramente pedir desculpa porque hoje tá tendo uma live no condomínio onde eu moro. E aí tem um DJ fazendo uma música pra alegrar a galera. Então pode ser que tenha um fundo musical ou palmas, né, no fundo da live. Enfim, acontece. Essa é a Oriqui Editora. Eu sou a Lawrence Alves. Hoje eu tô aqui pra apresentar a live de hoje com a nossa convidada maravilhosa, Franci Silva, Feições da Ferocidade Poética na Literatura Afro-Brasileira. Então é isso. Eu tô aqui hoje no Oriqui Editora, convite para poder mediar essa live com a Franci Silva, a partir dessa temática, né, de ferocidade poética na literatura afro-brasileira. Ferocidade poética é um conceito que a Franci trabalhou na tese de doutorado dela, mas ela é muito melhor do que eu para falar sobre ele. A gente vai conversar sobre isso. E vou falar um pouquinho enquanto a nossa convidada está um pouquinho atrasada, enquanto ela está chegando, eu vou comentar a Oriqui Editora. Para quem está aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. A Oriqui Editora é uma editora independente, né, que publica autores e autoras negros, LGBTQI+, pessoas que não têm tanto espaço no mercado editorial, né, no cenário editorial atual do Brasil. E a Oriqui vem fazendo esse trabalho. O primeiro livro que a Oriqui Editora publicou é o Favela em Mim, que é um livro com 31 ilustrações do Carl Luiz. Essa aqui da capinha é uma delas. E aí esse livro ele inverte a lógica, né, da produção, que normalmente as ilustrações, né, elas estão ali para figurar os textos, mas são feitas depois dos textos. E nesse livro a Oriqui convidou os autores para escreverem poemas inspirados nas ilustrações. Então, eu ia tentar abrir até aqui no meu. Inclusive eu tenho um poema nesse livro aqui, ó. Meu nomezinho, essa aqui é a ilustração. Então, a partir da ilustração, eu escrevi esse poema aqui, I Love Favela. Comprem, fortaleçam as editoras independentes, é muito importante. Para comprar, basta você acessar o site oriquieditora.com.br. Cartão, boleto. A gente está entregando, né? A gente teve alguns probleminhas que geraram alguns atrasos, então se você já comprou o livro e ainda não recebeu, fica tranquilo que você já vai receber. É importante dizer também que a gente está tomando todo cuidado no processo de entrega, usando máscara. Quem puder, fique em casa, é sempre bom reforçar. E aí a gente está tomando esse cuidado. O outro livro da editora é o Roleta do Genocídio, do Daniel Brasil. Sou suspeita para falar, mas é um livro de poemas muito maravilhoso, que tem como mote a pesquisa do IPEA, que diz que a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil. Então esse é o mote do livro, que fala sobre aqueles que ficam. E, enfim, é um livro incrível, gente. É uma porrada, é pesadão, mas é uma porrada necessária. A gente precisa falar sobre isso e nós, principalmente, pessoas pretas, precisamos falar sobre nós. Ambos os livros vocês podem encontrar na Oriqui Editora, no site oriquieditora.com.br. Outra coisa importante, deixa eu dar os recados, né? Eu tô aqui de mediadora, mas é importante dar os recados. Para quem mandou, a Oriqui Editora abriu um edital de publicação e aí nós recebemos muitos, ainda bem, muitos originais, e esses originais estão sendo... A França está chegando, Gabriel. Ela falou para mim que ia atrasar um pouquinho. Nós recebemos muitos originais, ainda bem, e esses originais estão sendo analisados com todo cuidado. Então fiquem tranquilos quem mandou os originais. De antemão agradecer a todo mundo que se dispôs a compartilhar, a abrir a sua produção e compartilhar com a gente as suas publicações, né? E aí elas estão sendo analisadas. A gente tem uma live aqui, quem ficar curioso, se bem que essas lives não estão, mas enfim, quem ficar curioso, em breve essas lives estarão disponibilizadas. A gente fez uma live sobre processo editorial, né, sobre publicação, saber se seu original está pronto ou não, enfim, que fala um pouquinho como é que são os processos editoriais da Oriqui Editora.
E aí todos esses originais estão sendo analisados, todo mundo vai receber resposta, então não se preocupem. A gente vai receber, a gente vai devolver e em breve vocês vão estar recebendo aí. Eu tô só esperando a França entrar. Enquanto ela não entra, eu vou aproveitando para fazer uma apresentação dela, né? A Franci Silva, ela é professora adjunta do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade Federal da Paraíba, UFPB. Ela é doutora em letras, literaturas de língua portuguesa, mestre em estudos literários, é pesquisadora associada ao Latin American Studies Association, LASA, e a Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negras, ABPN. Em 2017, foi uma das intelectuais convidadas a participar do catálogo Intelectuais Negras Invisíveis, lançado na Flip, Feira Literária Internacional de Paraty. Então, para vocês entenderem o peso da Franci, ela acabou de me sinalizar aqui que ela está pronta, que ela vai entrar, sem vamos precisar ficar enrolando, lidando com a minha fala, porque ela é muito mais potente do que eu. Eu conheci o trabalho da Franci lendo, né? Eu li um artigo que ela publicou numa revista internacional. Artigo deixa eu ver aqui se ela já entrou. Sim, o currículo dela é genial. E aí eu li esse artigo e fiquei tipo de cara, maravilhosa. A partir do artigo também me ajudou a montar o roteiro da nossa conversa, consegui elencar alguns pontos aqui importantes. Deixa eu chamar a Franci, que ela já tá aqui. Adicionar. Tá certo. Boa noite. Boa noite. Espera só um pouquinho que eu tô ouvindo seu áudio no vídeo ainda. Eu não sei se tá assim para todo mundo. Oi. Agora eu tô com áudio. Até Tá bom? chegar um pouco mais, tá bom. Lawrence, é Lawrence, não é isso? Ô, Lawrence, eu não tô. O áudio tá meio ruim. Eu vou colocar o fone para ver se melhora, tá bom? Beleza. Eu tô ouvindo bem. Você não tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo perfeitinho. Tá, mas eu vou colocar o fone, que eu acho que melhora. Beleza. O pessoal tá entrando. Aqui já sinalizando. Oi, você me ouve? Oi. Ouço. Melhorou bastante. Ficou bem melhor. Melhorou. Tirou o eco, ficou bem melhor, realmente. Ah, tá ótimo. Boa noite, Franci. Seja Boa bem-vinda. noite. Obrigada, Lawrence. Estou O muito pessoal tá feliz com dizendo, você. o pessoal tá dizendo que o som tá baixo. Será que é meu som? Não Qual sei. o meu? Qual o som que tá baixo? O meu ou Abraço, dela? pessoal. Diz aí, gente, Pera, por favor. é o meu som que tá baixo? Qualquer coisa, aproxima um pouquinho o microfone da sua boca quando for falar. Sim, Facilita. eu vou colocar outro fone aqui. Não, eles disseram que não tá mais. Acho que já foi. O som tá bom, o som tá bom. Já foi. Pode seguir. Eu ouço bem, aqui o E de som tá repente ela tá bom. o meu, porque tava mais pra trás, vou dar uma baixadinha. E tava mais pra trás. Sim, mas acho que agora melhora. Vou colocar dois fones, vou pecar por excesso.
Tá Ai, certo. Antes de você chegar, eu comecei aqui te apresentando, aham. maravilhosa. E aí vou começar aqui a te trazer algumas questões, Uhum. provocações a partir do seu trabalho, que é maravilhoso. Tá Se certo. você quiser se apresentar também, eu te apresentei, né? Mas se você quiser se apresentar, eu acho ótimo. Dar boas-vindas. Tá certo. Laurice, boa noite a todos e todas. Primeiro, eu quero pedir desculpa pelo atraso, né? Acabei atrasando um pouco. Eu tô com esse negócio de home office e eu tô dizendo direto que eu tô preferindo só o home sem o office, porque é muito trabalho. É muito trabalho. E aí, enfim, a gente vai se virando, tentando fazer o que é possível para sobreviver, né? E é muita correria. E agora a gente está na era das lives. Eu falo que é a live, a life, a live e a life. Eu acho que a live é a nova life. Enfim, Uhum. primeiro eu quero agradecer a Oriki pelo convite, fiquei muito feliz. É sempre muito bom, né, falar das coisas que a gente ama. Eu amo a minha pesquisa, eu amo o meu trabalho, então tenho certeza que vai ser uma fala muito enriquecedora, principalmente quando eu estou dialogando com outra pesquisadora negra, né? Eu acho que isso é muito bacana. Eu sempre agradeço muito quando eu estou compartilhando espaço com pesquisadoras negras, com mulheres negras, porque a gente sabe muito bem o quanto é difícil a gente ocupar esses espaços, que são espaços de poder. Então, poder estar aqui hoje dialogando com a editora Oriki, um projeto de pessoas negras, falando com a mulher negra, com uma intelectual, uma pesquisadora negra, é um momento de muita alegria, de muita gratidão. Então, agradeço o convite e agradeço a você também pela partilha, que eu sei que vai ser muito, muito proveitosa. Quero mandar um beijo assim para todo mundo que está entrando, meus conterrâneos, amigos, enfim, queridas e queridos que estão entrando. Muito obrigada. Tem uma galera que toda a live está colada assim. Então, um beijo. Minha irmã tá aí. Ah, sou sua fã. Enfim, minha irmã, me zoando. Um beijo em Tá todas e certo. todos, tá? É muito bom ver vocês por aqui também. E é isso. Um beijão mesmo, gente. Vão chegando aí que a conversa vai ser boa. O melhor programa de um sábado à noite é falar de Exato, poesia, falar de literatura e falar de revolução, né? Que a literatura é a revolução. com E, certeza. Esse é o melhor e, você, programa que estava na noite aqui. e você pediu para me apresentar, né? Então, Sim, Lawrence, estou falando certo seu nome, né, Lawrence? tá. Então, eu acho que eu vou começar com um poema, que eu sou uma pessoa das letras, então, da literatura, e sou uma pessoa agarrada na saia da poesia. Então, eu vou começar recitando um poema de Conceição Evaristo. E por que eu vou recitar esse poema? Eu explico. Primeiro, porque eu sempre agradeço as minhas ancestrais, as que vieram antes de mim. Então, esse poema é um agradecimento a todas que vieram antes de nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, a todas que foram violentadas, arrastadas, estupradas e que foram transformadas em objetos. Então, esse poema é uma homenagem a todas essas mulheres que nos sucederam e é uma homenagem especial à minha mãe, Luciene. A mãe faz um ano que eu perdi minha mãe. Minha mãe morreu abruptamente no dia 17 de maio de 2019, vítima de um infarto fulminante. Então, é uma perda que a gente nunca supera e é um processo contínuo de superação a perda de uma mãe. Então, esse poema também é para minha mãe, Luciene, que onde quer que esteja, eu tenho certeza que está muito feliz pelos filhos e pelas filhas que ela colocou no mundo. E eu começo, então, esse poema como uma homenagem, um agradecimento, como uma oração. Vozes Mulheres, Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões dos navios. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo de trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz, a minha voz ecoa ainda versos perplexos, com rima de sangue e fome. A voz,
A voz da minha filha recolhe em si todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz da minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje e o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Salve, minha mãe, salve as mulheres negras, salve Conceição Evaristo. Potente. Começou assim, incrível, com o pé, todos os pés e pés que vieram de nós. Agradeço muito por esse início potente, vocês já conseguem ter noção do que vem pela frente, né? E aí, já que você falou, né, de quem veio antes, dos passos que te guiam, vou pedir para você falar um pouquinho dos seus passos, da sua trajetória acadêmica, né? Você que desenvolveu uma pesquisa de doutorado, essa carinha de criança, que olha assim, nossa, já é doutora. Com doutorado, né? Pois é, doutora com doutorado, isso é muito importante. Como é que foi defender essa tese de doutorado sobre literatura afro-brasileira no curso de letras? Eu não sei como foi sua trajetória, né? Eu tenho alguns amigos que vêm de letras e eu dividi até uma live aqui com a Heloísa, que também é da área de letras, e a gente estava falando sobre racismo dentro da academia, né, nas produções, e o quanto é doloroso. E o curso de letras, eu sempre recebo feedback dos meus amigos de processos muito dolorosos, né, de passagens muito sofridas. E quando a gente tem uma temática nossa, né, da voz aos nossos, como é que foi, né, para você essa trajetória acadêmica de desenvolver esse trabalho? Eu acho que a primeira coisa, Loris, que eu sempre falo que a gente começa nesse espaço de exceção, né? É sempre a primeira, né? Eu fui a primeira da minha família paterna e materna. Olha que é uma família gigantesca. Só para você ter noção, eu tenho 60 primos maternos. Então, dessa família imensa, eu fui a primeira a conseguir entrar na universidade. E, enfim, entrar na universidade e fazer uma graduação era uma coisa assim extraordinária. Entrar na universidade e fazer um doutorado, então, era uma coisa que estava muito longe das possibilidades assim, do meu contexto social. Eu sou filha de um trabalhador rural e de uma mulher que era uma ex-empregada doméstica, numa família com 8 filhos, minha mãe, meu pai, nós éramos 8 irmãos. Então, imagine só essa família, num contexto de muitas carências materiais. Meu pai nunca acessou a educação formal. Meu pai aprendeu a ler quando adulto, assim, um dos patrões dele ensinou ele a ler. Minha mãe estudou até a segunda série. E foi nesse contexto que eu cresci. Só que eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui muito CDF, então aprendi a ler e escrever sozinha, que é uma coisa bem interessante. Tinha um hábito do meu pai e da minha mãe que eu morei numa fazenda até 8 anos de idade, mais ou menos. Meu pai é trabalhador rural, nós morávamos em fazendas alheias. E meu pai tinha um hábito que todo domingo ele ia fazer feira e ele trazia normalmente um livro de cordel, né? No Nordeste ainda temos a tradição muito forte do cordel. E aí meu pai vinha trazer esses livros, primeiro ele lia e depois era minha mãe que lia. Então, para mim, era um encantamento ouvir aquelas histórias de cordel. Porque o ritmo, a sonoridade, e meu pai sempre lia em voz alta, depois minha mãe lia em voz alta, e eram duas leituras muito diferentes e que me encantavam de diferentes formas. E eu sempre falo que foi a partir daí, desse encanto pelas letras, pela literatura, pela literatura de cordel que eu aprendi a ler. Eu sempre falo que meu processo de alfabetização foi um processo através do alumbramento, do encantamento. Essas letras me encantavam tanto que em um determinado momento eu me vi lendo aqueles livros sem nunca ter ido à escola. Então, quando eu entrei na escola, eu já sabia ler, já sabia escrever, sem passar por esse processo de alfabetização formal. Então, essa é a primeira lembrança que eu tenho quando eu penso de formação, porque isso faz parte da minha formação como pesquisadora, como acadêmica, como intelectual, essas memórias lá da minha infância.
E sempre gostei muito de ler, de leitura, de literatura. Eu era daquela que ia para a biblioteca, enquanto meus colegas iam fazer outras coisas, eu ia para a biblioteca, ficava lá, naquela coisa de olhar os livros, muito encantada. E eu lembro que quando eu tinha, sei lá, uns 15 anos, aconteceu na minha cidade um programa que chamava Programa de Alfabetização Solidária. E esse programa de alfabetização solidária era um programa que normalmente jovens eram selecionados para trabalhar com velhos, né, com pessoas idosas, pessoas mais velhas, né, que não tinham tido acesso à alfabetização. E eu, na época, fazia magistério e participei desse programa de alfabetização solidária. Fui aprovada e comecei na minha cidade. Eu sou de uma cidade do interior da Bahia, que chama São José da Vitória, uma cidade que deve ter o quê? 6 mil habitantes hoje. Assim, uma cidade muito pequena. E aí eu comecei a fazer parte desse programa nessa cidade, esse programa de alfabetização. E a partir daí, eu comecei a ensinar a essas pessoas mais velhas, né? Eu estava aprendendo a ler para ensinar meus camaradas, eu sempre lembro dessa música. E a formação para ser professora desse programa era na UESC, a Universidade Estadual de Santa Cruz, a universidade estadual que fica em Ilhéus. Era a universidade mais perto da minha cidade, fica mais ou menos 1h30 da minha cidade. E eu fui para esse curso de formação na UESC. Quando eu entrei na UESC, eu falei, nossa, esse é meu lugar. Eu vou estudar nesse lugar. Foi aquela coisa, assim, eu acho que é uma coisa muito forte, muito ancestral, que eu falei, esse lugar é meu, eu vou ocupar esse lugar, eu vou ser uma aluna da Universidade Estadual de Santa Cruz. Isso aconteceu, acabei terminando meu magistério. Depois disso, eu fui trabalhar como caixa de supermercado na minha cidade. Eu trabalhei durante 4 anos como caixa de supermercado, ganhando a metade da metade da metade de um salário mínimo. Eu trabalhei na minha vida, sei lá. Eu fui desde vendedora de frutas no asfalto, fui feirante, vendia leite de porta em porta. Vendia lanches em barraquinhas para os trabalhadores que iam para a roça cedo. E eu trabalhei como caixa de supermercado durante uns 3, 4 anos, depois de ter terminado meu ensino médio. Terminei cedo o ensino médio, mas aí não tinha todos esses programas, ainda estava começando a ter esses programas essas políticas públicas, né, de acesso à educação. Mas aí eu estava ali na minha mente, eu vou entrar na UESC. E então teve um momento que eu larguei aquela vida escrava no supermercado onde eu trabalhava. Eu falei, não quero, isso não é para mim. Eu vou estudar, eu vou fazer um curso e eu vou ser uma estudante da UESC. E eu lembro que foi uma loucura, assim, aí eu fiz um curso que chamava Universidade para Todos, um concurso do governo. E depois disso, eu comecei continuei trabalhando. Comecei a dar aula nessa época também numa escola estadual. Era bem interessante, porque eu tinha basicamente a idade dos alunos, dava aula para alunos do ensino médio, surgiu essa oportunidade. Então, nesse mesmo ano, eu comecei a dar aula para o ensino médio, comecei a dar aula para vários estudantes assim, do Colégio Estadual 13 de Junho, e fazia o cursinho à noite, assim, porque a minha meta era entrar na UESC. No ano seguinte, eu entrei na UESC. No ano seguinte, eu comecei, então, a minha trajetória no curso de letras. E escolhi letras porque eu tinha paixão pelo curso de direito, mas diziam que uma mulher negra e pobre não podia fazer um curso de direito, que era um espaço inacessível. Então, durante um tempo, eu coloquei na minha cabeça que o direito era um espaço inacessível para mim. E, de fato, não era inacessível, né? Depois a gente começa a perceber que não era inacessível. Mas aí eu faço o péssimo trocadilho, porque eu sou sagitariana, que eu pensei direito e fiz letras, né? Então, ter feito letras foi, assim, uma coisa incrível para mim. Ter me encontrado no curso, ter me achado na literatura, na linguística, na língua estrangeira. E quando eu entrei na UESC, passei, fui muito bem classificada no vestibular. E já comecei uma revolução na minha família, né? Quando esse corpo preto adentra esse espaço acadêmico, já é uma revolução. Então já virou uma possibilidade para que outros
outras pessoas negras do mesmo contexto social que eu começassem a vislumbrar que aquele espaço era um espaço possível para nós. Que todas eu sempre falo que as universidades elas têm uma certa estrutura e tem os muros visíveis e invisíveis. E nesses muros visíveis e invisíveis, está querendo dizer de alguma forma, olha, esse espaço aqui, ó, não é para todo mundo. Eu fiz o mestrado, por exemplo, na Universidade Federal de Viçosa, uma universidade muito boa no norte de Minas. E esse muro simbólico que divide, né, quem pode e quem não pode entrar no espaço acadêmico era muito claro na Universidade Federal de Viçosa, porque tem as 4 pilastras, que são muito famosas em Viçosa. Só que as 4 pilastras, para entrar na universidade, você passa pelas 4 pilastras. A parte de fora das 4 pilastras tem as inscrições em latim, que é ensinar, aprender alguma coisa. A parte de dentro da universidade, quando você vai saindo, tem inscrição em português. Então, aquela inscrição em latim, quando você está entrando na universidade, significa o quê? Significa, se você não consegue compreender aquilo que está escrito nas 4 pilastras, o quanto isso está nos dizendo, né? De que esse espaço não é acessível para qualquer corpo. E a academia ainda diz até hoje que esse espaço não é acessível para mulheres negras, para pessoas pobres, para pessoas indígenas, para pessoas LGBTQI+. Então, eu acho que existem todos os muros visíveis e invisíveis. Eu acho que cabe a nós ultrapassar esses muros. E ultrapassar de maneira que a gente chegue nessa estrutura, ocupe essa estrutura. Quando eu dou palestra, quando estou em espaços, falando para pessoas, para alunos, me perguntam: como é que faz para a gente se manter na academia? Como é que a gente faz para superar, por exemplo, todo o racismo que existe na academia? Eu sempre falo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar na academia. E entender que esse espaço é um espaço nosso por direito, não é nem um favor. As cotas, as políticas públicas não são nem um favor feito a nós. É todo um processo de reivindicação histórica para que a gente conseguisse alcançar esses espaços. Então, quando a gente entra na academia, nos espaços acadêmicos, em qualquer espaço de poder, significa que esse espaço é um espaço nosso por direito. Só que quando a gente chega nesse espaço, a gente tem que ter a velha manha, sabe? Que vem lá de uma ancestralidade africana. Pense na ginga da capoeira, pense em todas essas danças, esses ritmos, que tem todo uma manha, um jeito, um rebolado para você entrar. Então, eu sempre falo que você não derruba nenhuma estrutura se você não conhece a estrutura. Primeiro, eu entro na academia, eu compreendo como é que funciona o funcionamento da academia, e a partir daí, eu começo a criar estratégias de resistência da academia e de mudança desse espaço acadêmico. Então, eu sempre falo, tem gente que prefere chegando, arrebentando, colocando o pé na porta. Eu respeito quem entra assim. Mas eu acho que é muito mais interessante quando a gente entra de maneira estratégica. E eu acho que o nosso povo é um povo de estratégia. E foi através de várias estratégias acadêmicas que eu fui conquistando todo o espaço que eu conquistei na academia até hoje. Então, quando eu chego nos lugares que me falam, a semana passada eu estava numa mesa que estava com 4, 5 pesquisadoras, professoras, e eu era a única mulher negra daquele espaço. E era uma mesa falando de violência doméstica em tempos de pandemia. E a primeira coisa que eu falei na mesa, que tinha uma promotora, tinha uma deputada estadual, tinha professoras acadêmicas brancas, todas brancas, eram 6 mulheres, e eu era a única negra. E eu falei, a violência maior aqui, eu não posso deixar de dizer que a violência maior é eu ser a única mulher negra desse espaço. E aí, claro que provoca um desconforto, mas acho que o desconforto é necessário, porque se a gente não provoca esse desconforto, isso acaba se naturalizando como se naturaliza sempre. E a gente sempre é a única negra, às vezes doutoranda de uma sala de aula, você é a única negra professora de universidade, você é a única negra no restaurante mais elitista, você é a única, você é a única e você é a única. E a gente cansa de ser exceção, porque a gente quer ser regra. Então, estou muito cansada dessa coisa de ser exceção, né? Nossa, e aí pega a nossa história e coloca aquela história como de exceção, né? Se Franci conseguiu, né? Se a Lawrence conseguiu, todo mundo vai conseguir. Que é aquele velho discurso mentiroso da meritocracia, né? Todo mundo pode. A gente sabe que todo mundo pode se tiver oportunidades, se tiver possibilidades, se tiver incentivos, se tiver políticas públicas de acesso e permanência a esses espaços. Acho que já falei demais, né? Porque eu me empolgo.
Eu me Ah, empolgo, maravilhoso. então, e são questões assim, Não, tá porque são maravilhoso. questões que eu acho que, de algum modo, nos toca, né? Enquanto mulheres negras, enquanto pesquisadoras, enquanto acadêmicas. Eu acho que são questões que têm que ser colocadas sempre, né? Sempre, sempre. E eu acho que é muito mais do que ocupar esse espaço, é resistir dentro desse espaço e transformar esse espaço, né? E aí eu acho que essa transformação está acontecendo. Eu acho que quando aqui nós temos duas mulheres pretas, doutoras, conversando aqui, isso é uma transformação. Isso já é uma revolução. Então, acho que a gente fica muito pessimista às vezes. Eu acho que a gente também tem que olhar à nossa volta e ver quantas pequenas revoluções acontecem no nosso cotidiano. E essas pequenas revoluções vão levar às grandes revoluções. Que linda. A Dani acabou de falar aqui que você vai falando e a gente vai pensando nas nossas trajetórias. Você está falando e eu estou exatamente isso, pensando em toda a minha trajetória. E é uma fala que traz muita força para gente, né? Minha cabecinha está aqui, mas vamos falar de literatura Vamos falar de também. literatura. Vou começar te lançando uma questão, Franci, que eu peguei a partir do artigo que eu li, Vozes Insurgentes, o artigo que você escreveu para uma entrevista com uma revista internacional, muito bacana. Procurem no Google, dá uma googada, vale a pena ler. E aí, nesse artigo, você fala sobre. Na verdade, é uma questão e tem duas coisas, né? Sobre literatura afro-brasileira e literatura Uhum. negro-brasileira, né? Algumas Sim, pessoas criam polêmica em torno de se literatura sim. afro-brasileira uma literatura escrita por negros ou uma literatura que tem uma temática de negros. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho esses dois termos e falasse o que que é, né? Ah, sim, com prazer. É uma polêmica sempre. é, Primeiro, mas eu só vou voltar rapidinho na questão anterior, porque eu acho que eu falei muito, esqueci. Quando você falou o que é defender uma tese, né? Dentro da academia. Uma tese, uma mulher negra falando de escritoras negras, que a minha tese é basicamente isso. É uma tese sobre mulheres negras que escrevem. Eu acho que é o tempo todo esse questionamento da nossa intelectualidade, né? Porque percebe-se claramente ou escuramente que o meu discurso é um discurso de uma pesquisadora, de uma militante, e muitas vezes colocam em nós, mulheres, que assumimos esse discurso mais combativo, essa peixe de militante, como se a militância diminuísse a nossa capacidade de produção científica, acadêmica e intelectual. Então, um dos meus maiores conflitos com a academia é esse. Porque dizem que eu sou militante demais, você é raivosa demais, você é demais isso, é demais aquilo, e diminui muito a nossa capacidade de produção intelectual. E eu já dividi mesas com pesquisadoras brancas que estudavam as mesmas questões que eu. Mas quando a plateia ia se referir a essas pesquisadoras, a forma como se referia a elas e as perguntas feitas a elas era como se elas fossem as pesquisadoras e eu fosse simplesmente a militante. E não são coisas conflituosas, né? Eu sempre falo que ser militante, ser pesquisadora, ser acadêmico, são coisas que se complementam. Não são coisas divergentes, são coisas convergentes. E acho que a primeira coisa que acontece com a gente, que é acadêmica e que tem esse discurso mais combativo, esse discurso mais engajado, esse discurso de militância, é desconfiar da nossa capacidade de intelectualidade. Até porque a gente mexe em outro ponto, que é esse ponto de achar que esse corpo negro não produz conhecimento. Esse corpo negro é muito bom para entretenimento, para dançar, para sambar, nada contra, eu adoro fazer isso, adoro dançar, adoro sambar, mas esse corpo negro produz conhecimento acadêmico, científico. Então as pessoas ainda têm uma grande dificuldade de entender uma mulher negra que produz conhecimento. Então nos espaços que eu transito, muitas vezes eu sou questionada e me perguntam: "Ah, você é modelo? Você é atriz? Você é isso? Você é aquilo? Você é tão bonita? Você é Tá, tudo bem, obrigada. Mas eu falo, gente, eu também sou pesquisadora, doutora, professora, eu sou tudo isso. E você percebe, às vezes, uma dificuldade das pessoas lidarem com esse corpo que não quer mais esse espaço aqui só da subjugação, que a gente quer ocupar esses outros territórios, esses outros espaços.
E aí, eu falei isso porque eu acho importante demarcar o quanto é incômodo, às vezes, sempre essa dúvida da nossa capacidade acadêmica. E eu digo com muito orgulho que eu sou uma militante, sim, de várias causas, mas eu sou uma pesquisadora e eu sou uma intelectual negra visível. E como é que surge essa questão? Aí vamos agora para uma polêmica, né? Ah, tá. O Gabriel falou intelectual inteligente, né? Nossa, você é uma negra inteligente, né? Você é uma negra bonita. O quanto isso... Aí, mais uma vez, as armadilhas do discurso, né? Porque você é uma negra inteligente, né? Porque você não é uma mulher inteligente. Porque você é uma negra bonita. Porque você não é uma mulher bonita, né? Então, a nossa raça sempre vem primeiro. Eu repito sempre. Primeiro vem uma negra, depois vem uma mulher. E aí a gente poderia entrar em outras teorias, que eu não vou entrar agora, que eu vou responder a sua questão, sobre literatura negro-brasileira, literatura afro-brasileira ou literatura afrodescendente. Na verdade é o seguinte, a gente tem alguns pesquisadores que são fundamentais quando se fala de estudar literatura afro-brasileira, que é o termo que eu costumo usar, ou literatura negro-brasileira no Brasil. Então a gente tem o Eduardo de Assis Duarte, que é um pesquisador da UFMG, um homem branco, ou talvez não negro, que é um importante pesquisador da literatura afro-brasileira. E o Eduardo de Assis Duarte vai usar o termo literatura afrodescendente. Inclusive, ele vai criar... Beijo, Danilo. Ele vai criar uma coleção que é muito importante para entender melhor a literatura afro-brasileira, que é Literatura e Afrodescendência, uma antologia crítica, que são 4 volumes gigantescos para você entender a história da literatura afro-brasileira do século XVIII até o século XX. Então, para a gente perceber que não é de agora que a gente tem a oposição Evaristo, que a gente tem pretos e pretas escrevendo e produzindo literatura desde o século XVIII. Isso são os primeiros registros. E aí o Eduardo de Assis Duarte vai usar o termo literatura afrodescendente, que é um termo que me incomoda muito, porque qualquer pessoa branca nesse país é afrodescendente. Se a gente for pensar que esse país aqui é uma mistura do Brasil com o Egito, piada de sagitariana, é uma mistura aqui de negros, brancos, indígenas, e todo mundo, você é afrodescendente, eu também sou de alguma forma, eu posso ser eurodescendente, entendeu? Então, eu acho que o termo afrodescendente, eu acho que vai abrir mais lacunas para que pessoas brancas falem, olha, eu escrevo uma literatura afrodescendente, colocando pessoas negras ali como esses objetos de representação. Porque eu vou colocar objetos. Porque quando essa literatura passa a ser escrita por pessoas negras, a gente não tem mais objetos, a gente tem sujeitos sendo representados. Então, o termo literatura afrodescendente não me contempla. Existem pessoas que usam, né? Inclusive pessoas que defendem que uma pessoa branca que escreve uma literatura com personagens negros, com alguns dilemas de pessoas negras, pode ser colocado como um escritor ou escritora afrodescendente. O que eu discordo absolutamente. E aí eu vou concordar com o Cult, quando ele vai escrever o livro Literatura Negro-Brasileira. Tanto o Cult, a Miriam Alves, e todo o pessoal lá dos Cadernos Negros, do Quilomboje, vão defender enfaticamente que a gente tem uma literatura negro-brasileira. Só que aí a gente tem, por exemplo, a minha orientadora de doutorado, a Maria Nazaré Soares Fonseca, que vai dizer que a gente tem uma literatura afro-brasileira. E a gente vai ter, eu acho que a Luísa Lobo também, que é uma pesquisadora branca, que vai falar de literatura afro-brasileira. Porque a literatura brasileira seria um termo que conseguiria pensar nessa dimensão de pessoas negras produzindo, porque quando fala de literatura negro-brasileira, tem muita gente que vai dizer que o CUT vai dizer, eu uso o negro-brasileira porque o afro-brasileiro, o afrodescendente, ameniza um pouco, né? Tenta suavizar um pouco. É a mesma coisa de, não vou chamar você de negro, vou chamar você de afrodescendente. E aí o CUT vai insistir que quando você, às vezes, usa o termo literatura afrodescendente, por exemplo, você diminui um pouco
desse valor dessa literatura que é carregado de uma militância, que é carregado de uma questão sociopolítica muito imersa nessas literaturas. Então, esse termo vai dar uma amenizada. E aí vai ser uma escolha muito de acordo com o pesquisador. O que eu fiz estrategicamente? Eu uso negro brasileira e uso afro-brasileira. Não uso como sinônimos, porque elas não são termos que são sinônimos, até porque não existem sinônimos perfeitos, mas são termos que eu acho que se aproximam com as suas particularidades. Quando eu estou trabalhando com um texto que é mais a questão do CUT, eu vou lá dialogando mais com essa questão. Eu defendo que a literatura afro-brasileira ou negro-brasileira é uma literatura que tem que ser produzida por pessoas negras. Uma pessoa branca que escreve sobre pessoas negras, ele não pode ser considerado um escritor, uma escritora afro-brasileira. Tem uma questão é um modo de fazer literatura que é diferente, é um modo de enxergar, de construção de personagem, de construção da história, de construção de enredo, tudo é diferente. Então, quando eu estou pensando aqui numa literatura produzida pela Conceição Evaristo, o modo como a Conceição Evaristo constrói as personagens dela, o modo como os cenários são construídos, a linguagem que é utilizada, o público, pensa assim no público, porque normalmente a gente não produzir literatura pensando, por exemplo, que a gente tem um público hoje muito grande de pessoas negras que estão acessando esses espaços de poder. Então, essa literatura afro-brasileira, negro-brasileira, vai pensar nisso tudo, nesse público, nessa linguagem, nesse modo de fazer que é diferente, que vai romper com o cânone. Eu sempre falo que a gente vai provocar rupturas no cânone. Quando a Conceição Evaristo produz uma história e que ela coloca um personagem negro totalmente humanizado, mesmo que esse personagem seja bandido, que seja mocinho, eu estou falando de personagens humanizados. Ei, Bruna, e quando há humanização desse personagem, isso é uma estratégia que foge muito do cânone. Porque quando a gente pensa a maneira como os personagens negros e negras são construídos no cânone, normalmente é esse personagem colocado na condição do sujeito, de um objeto, da subalternidade, da subjugação. Está sempre lá como coadjuvante, raramente como protagonista. E quando é protagonista, é um protagonismo extremamente questionável, muito questionável esse protagonismo. Porque é um protagonismo que está ali reforçando mil e um estereótipos. Sempre naquele espaço da marginalização, da sexualização ou da hipersexualização. Então, o que essas escritoras negras, esses escritores negros fazem? Eles rompem com isso. Eu quero contar histórias de mulheres negras, que é uma coisa que a Conceição Evaristo faz. Ela conta histórias de mulheres e homens negros que, mesmo que estejam nesses espaços de marginalização, eles não são marginalizados. Olha só. Eles não são vistos como brutos, como monstros, eles são humanizados. A gente enxerga a humanidade desses personagens. E isso gera automaticamente um processo de empatia. Então, tem um texto da Conceição Evaristo, que é Ana da Venga, que está nesse livro aqui, maravilhoso, que é o livro que foi premiado com o Prêmio Jabuti, Olhos d'Água. Tem Ana da Venga, que para mim é um dos contos mais lindos desse livro, porque a gente tem a história de Ana da Venga e de da Venga. O que acontece com esses dois personagens? A gente tem ali uma relação de amor. A Conceição Evaristo está falando de amor. Mas está falando de amor entre um homem, um personagem, que é o da Venga, que sai da sua cidade, que muda do interior para a cidade grande, para buscar uma vida melhor para a família. Só que nesse espaço ele se perde. E ele acaba entrando na criminalidade. Ele começa a praticar algumas práticas ilícitas. Em nenhum momento a Conceição Evaristo vai se referir ao da Venga, por exemplo, como um criminoso. Não existe aqui o julgamento. O da Venga é um personagem que acabou por praticar atos ilícitos, mas não tem um narrador aqui dizendo ele é criminoso. Mas o da Venga, ele se apaixona por Ana, enquanto Ana sambava
E aí ele começa a ver a Ana sambando e a narradora diz, né? Era como se ele tivesse visto uma bailarina nua, tal qual aquela bailarina do filme que ele assistiu. E é uma imagem lindíssima dessa aproximação desses dois corpos negros ali, carregados de poeticidade, de lirismo. E a gente começa a entender da Venga, a gente começa a entender a Ana. Esse da Venga, que se apaixona por Ana, que quer uma vida melhor para a família, ele ri quando ele assalta, por exemplo, os deputados. Ele ri com medo nos olhos daqueles homens. E ele acha divertido aquele medo nos olhos daquele homem. Mas, ao mesmo tempo, esse da Venga, quando ele está ali na relação sexual com Ana, na hora do gozo, o da Venga chora copiosamente. Então, nesse momento que o da Venga poderia mostrar a sua máxima virilidade, o da Venga chora. Então, a gente tem aqui, olha, a construção de uma personagem extremamente complexa. O da Venga é um personagem muito, muito complexo. Assim como a Ana é um personagem muito complexo. Então, aqui eu não estou pensando no da Venga como o bom, o mal. Eu estou pensando nesse ser humano com seus dilemas, com as suas crises. E é isso que a literatura negra consegue fazer, ou a literatura brasileira consegue fazer. Primeira coisa, humanizar os personagens. Trabalhar com a subjetividade desses personagens. Fazer com que o leitor se aproxime dessas histórias, compreenda essas histórias e não julgue. Eu termino a história do da Venga sem julgar o da Venga, compreendendo o da Venga. É isso que a literatura canônica nunca fez. A literatura canônica sempre apontou, sempre falou de erros, sempre reforçou estereótipos. A literatura canônica, ela não pensava na complexidade desses personagens. Normalmente eram personagens muito, muito esvaziados. E a gente não tem um personagem esvaziado construído pela Conceição Evaristo, pela Miriam Alves, pelo Cuti, pela Cristiane Sobral, sei lá, pela Carolina Maria de Jesus, pela Maria Firmina dos Reis, por tantos nomes da literatura negra brasileira. Respondi? Não, máximo respondeu. E eu estou pensando aqui muito, porque quando a gente tem. Os nossos autores são, como você falou, são os primeiros a fazerem isso, né? Dar complexidade para os nossos. Porque essa complexidade a gente já tinha, né, na literatura branca, mas só falando dos brancos, e ainda falando dos brancos num lugar de universal. Né? É o homem, é a mulher, e como se fosse tudo uma coisa só. E são complexidades diferentes, são trajetórias diferentes do homem negro, do homem branco, da mulher negra, da mulher branca. Isso a gente consegue ver muito bem retratado pelos nossos autores na nossa literatura afro-brasileira ou negro-brasileira. Olha, algumas pessoas vão discordar. Algumas pessoas, se me virem falando negro brasileiro e afro-brasileira, vão me xingar. Né? Eu tenho, inclusive, amigos que me xingam. Mas eu falo, gente, quando eu estou escrevendo artigo, eu vou usar os dois como sinônimos, entendendo que não são sinônimos perfeitos. Mas eu jamais vou usar, por exemplo, literatura afrodescendente. E eu defendo veementemente uma pessoa branca que escreve, que coloca personagens negros ali, mesmo que tente ao máximo entender esse personagem. A literatura afro-brasileira é uma literatura que é pensada na vivência. Olha o termo que a conservarista produz. Escrevivência. O que esse termo quer dizer? Que eu escrevo a partir de vivências muito peculiares. Não é um olhar de fora, é um olhar de dentro. Então, uma pessoa branca jamais vai conseguir escrever sobre o racismo, sobre a complexidade do racismo, sendo uma pessoa branca. Então, mesmo que essa pessoa fale, nossa, eu compreendo, você não vai compreender, porque você é uma pessoa branca. Então, quem consegue escrever sobre essa dimensão, sobre esses problemas, sobre essa complexidade e sobre esses dilemas é uma pessoa negra que vive isso na pele. Então, quando uma escritora como a Cristiane Sobral cria um conto falando ali de uma menina negra, filha de uma mãe branca, e todos esses conflitos dessa família interracial, ela está falando a partir de uma vivência, que mesmo que essa escritora não tenha vivenciado isso, ela viveu muito de perto, ela viu muito de perto. Então, coletiva. Exato, a vivência coletiva. Então, o olhar é outro. O olhar é outro. Então, me desculpem, mas as pessoas brancas que querem dizer, nossa, eu escrevo literatura negra. Não escreve literatura negra. Não escreve. Você escreve literatura... literatura sua aí para escrever. Deixa a nossa área aqui, entendeu?
segregado mesmo. É isso aí, acabou. Lidem com isso. Vocês que lutam. Vocês que lutem. Vou, vou lançar já outro questionamento. Entrando no seu. Antes de eu entrar, eu vou fazer uma outra pergunta, já que você falou, Conceição. Eu tô ligada, André. Falando de escrevivência, vou perguntar um pouquinho sobre oralidade, né? Como você vê essa questão da oralidade para as nossas produções? Qual o peso, qual a importância que a oralidade tem na nossa narrativa, nas nossas produções literárias? Eu acho que a oralidade é fundamental, assim. Inclusive, quando se fala de literatura afro-brasileira, literatura negro-brasileira, a gente está falando muito de oralidade. A Conceição Evaristo tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz: eu não cresci rodeada de livros, eu cresci rodeada de palavras. E a partir daquelas histórias que ela ouvia da vizinhança, da mãe, do tio, da avó, ela começa a construir as histórias, ela começa a construir as personagens dela. Então, as histórias dos nossos, das nossas, elas são fundamentais para construir essa literatura afro-brasileira. E eu acho que outra questão que a gente tem que colocar também aqui como um ponto crucial é que eu acho que a academia, esses espaços hegemônicos, fizeram muito esse movimento de se pensar a escrita e a oralidade como coisas muito distintas, né? Aquela coisa da grafológica, digamos assim. Isso aqui eu valorizo o escrito e desvalorizo o oral, a oralidade. E não são coisas também que estão aí distantes. Porque quando se faz esse processo, por exemplo, de desvalorização de práticas de escritas e de literaturas orais, eu penso, por exemplo, nos indígenas. Eu assisti uma fala de um indígena maravilhosa, tem alguns anos, e no evento que ela diz o seguinte: eu escrevo as minhas histórias, eu escrevo quando eu canto essas histórias. Quando eu conto essa história, é a minha forma de escrever. Então, é pensar que escrever não é só escrita gráfica. A gente tem essas histórias. Então, quando, por exemplo, a minha tia mais velha, que é falecida, me contava histórias da infância, e eram histórias maravilhosas que me encantavam, a minha tia nunca tinha estudado, ela não sabia ler, não sabia escrever direito, mas a minha tia, ela, de alguma forma, ela estava contando, ela estava escrevendo, era a forma dela de escrever. Então, a gente tem que pensar isso também, né? Que, bora parar de pensar que a escrita, que literatura é só isso aqui, é só papel, é papel também. Mas a oralidade, para a gente, é fundamental. Não dá para se pensar em pessoas negras, vou usar o negro descendente de Gabriel. Pessoas negro-descendentes, não dá para se pensar que nós que viemos aí de África, nesse mundo da diáspora, e abandonar a ideia da oralidade, porque a oralidade é muito importante na maioria das culturas africanas. Então, assim, eu estou dizendo, eu insisto que a oralidade e a escrita, elas estão lado a lado. E quando a gente pensa em literatura afro-brasileira, eu não posso pensar em literatura afro-brasileira sem pensar nessas histórias que não estão no livro, que não estão nos livros, mas que estão ali na vizinhança, que estão ali no mercadinho, que estão ali na esquina. Então, assim como Conceição Evaristo, eu não nasci rodeada de livros, mas eu também nasci rodeada de palavras. E essas palavras me constituem enquanto intelectual e pesquisadora negra, e assim, essas palavras também constituem muito da literatura afro-brasileira. Tá lindo. Eu vou pegar o gancho. A Franci, gente, ela desenvolveu um termo de ferocidade poética, só que. Então, assim, falar desse termo, né, ferocidade poética, porque é um termo muito complexo, assim, complexo no sentido que quando você escreve uma tese, né? E a partir do momento que você escreve uma tese, é um momento de muita imersão, né? E aí esse termo surgiu no meu processo de pesquisa,
da minha tese de doutorado. E teve um momento que eu me perguntei assim, né? Que eu queria trabalhar com violência, na verdade. Quando eu estava escrevendo meu projeto de doutorado, eu comecei a trabalhar com violência. Só que aí eu comecei a perceber, e aí com violência, pensando mais especificamente violência em texto de escritoras negras, né? Trabalhei com Conceição Evaristo, Miriam Alves e Cristiane Sobral. Só que eu comecei a perceber, por exemplo, que nessa forma como essas escritoras denunciavam, escreviam sobre a violência, tinha ali alguma coisa de diferente nessa narrativa da violência. Tinha alguma coisa ali que estava muito... Era diferente do que o cânone estava produzindo. Era diferente do que essa literatura clássica que a gente estuda nas escolas, nas universidades, estava produzindo. Então, a partir disso, a partir desse estranhamento inicial, que começa com o estranhamento e o encantamento, eu falei, tem alguma coisa aqui diferente nessa forma de falar de violência, nessa dicção. E aí eu comecei a pesquisar, estudando, por exemplo, textos que falam de violência, com outras pesquisas sobre violência. Eu cheguei à pesquisa, por exemplo, do Alfredo Bozzi. Tem um livro do Conto Brasileiro Contemporâneo. O Alfredo Bozzi faz a apresentação desse livro e vai falar do Rubem Fonseca. O Alfredo Bozzi vai dizer o seguinte: quando o Rubem Fonseca constrói esses personagens, Rubem Fonseca que faleceu muito recentemente, ele vai dizer que quando o Rubem Fonseca constrói esses personagens, há uma forma de construir esses personagens que é extremamente... há uma brutalidade. O Alfredo Bozzi vai criar o conceito de brutalismo. Brutalismo. Quando ele fala... E aí ele vai dizer que esses personagens, normalmente, de Rubem Fonseca, são personagens que vivem na cidade, personagens extremamente desiludidos com esse contexto que ele está vivendo, são normalmente burgueses, pertencentes a uma classe média ali, ou uma burguesia, e que esses personagens, eles estão ali, de uma hora para outra, eles começam a ficar revoltados com alguma coisa que está acontecendo, e eles começam a cometer violência, e violência muito brutal. Só que vira a violência pela violência. É uma violência muito banalizada. A gente tem um processo de banalização dessa violência. É a violência pela violência. Então, a gente vai pensar alguns contos do Rubem Fonseca, como O Cobrador, alguns romances do Rubem Fonseca, e quem conhece essa narrativa, ou pensando nessas narrativas de violências mais clássicas, a forma como essa violência é encenada, a gente percebe que aqueles sujeitos que praticam a violência são muito desumanizados. Aqueles sujeitos que praticam a violência, parece que eles beiram o animalesco. Então, você lê essas narrativas, e normalmente são narrativas brutas com personagens brutalizados. Então, o leitor, que normalmente tem contato com essas narrativas, vai ler, vai achar interessante e vai pensar que, de repente, ali não gera essa empatia, não gera essa sensibilização. Eu acho que o modo como essas narrativas são produzidas quebra um pouco dessa sensibilidade, dessa possibilidade até de empatia com esse personagem. Tudo é tão bruto, tudo é tão agressivo, tudo é tão horroroso, assustador, que quebra muito dessa possibilidade de você ter uma empatia por esse personagem, de você compreender esse personagem. Essa narrativa de violência mais clássica, mais canônica, eu acho que muitas vezes não beira, não foge, muitos escritores não fogem da notícia de um jornal. Como é que a notícia de jornal é produzida? É simplesmente um fato, uma informação. É como se fosse uma notícia jornalística. O que acontece com a gente quando a gente começa a consumir esse jornalismo, e principalmente esse jornalismo mais sensacionalista? Morreu um hoje, morreu 2 amanhã, morreu 3, morreram 4, morreram 5, morreram 10. Então você começa a consumir essa violência, e tem um pesquisador que vai dizer que essa violência vira mercadoria, o Adélcio, o pesquisador
da Federal de Viçosa, ele vai dizer que é uma violência como mercadoria. Então, de alguma forma, você começa a consumir essas narrativas de violência e essa violência ela é banalizada. Há uma banalização. Mas aí, o que eu comecei a perceber quando eu lia um texto da Conceição Evaristo, por exemplo? Que essa violência, ela não é banalizada. Essa violência, ela é ressignificada, ressimbolizada. Quando a Conceição Evaristo constrói narrativas extremamente violentas, porque as narrativas de Conceição Evaristo, você sai de olhos d'água com muitos olhos, com muitas águas nos olhos. Então, tem muitas pessoas, e aí eu gosto muito de ouvir experiências de leitores que leram esse livro que falam, nossa, eu não conseguia. O livro, eu parava no primeiro conto, tinha que respirar para ir para o segundo, para ir para o terceiro, porque há uma ferocidade. A forma como a Conceição Evaristo escreve é feroz. Só que é feroz, mas não tem uma ferocidade, não tem essa brutalidade das personagens. Eu digo que é uma narrativa bruta, mas os personagens não são brutalizados. E aí, quando eu penso em ferocidade poética, aí eu vou olhar minha pesca. Eu vou pensar uma violência encenada, que é a diferença dessa violência que é noticiada. É uma violência que não é banalizada, é uma violência que é ressimbolizada. É uma violência que a gente vai falar, a forma como essas escritoras vão falar de violência tem muito a ver com realismo social. E aí, como é que funciona esse realismo social? Essas narrativas, essas escritoras todas, elas vão tomar um posicionamento. É uma tomada de posição. É a tomada de posição a partir de uma insatisfação. Eu estou extremamente insatisfeita com alguma coisa, eu tomo uma posição. Então, a Conceição Evaristo fala, eu estou escrevendo a partir do meu lugar de mulher negra e pobre. Tomei essa posição. E a minha tomada de posição vai ser fundamental para a construção dessas personagens. Eu não fujo de tomar uma posição. Eu não estou pensando aqui em nada de universal, universalizante, universalizada. Eu estou pensando em tomar, sim, posição. E a partir dessa posição que você toma enquanto uma escritora negra, de origem periférica, eu construo personagens que estão muito próximos dessa realidade. Não é um olhar distante, é um olhar próximo. E esse olhar próximo faz com que a técnica, o método, a estética, o modo como essas narrativas são construídas, narrativas de violência, são extremamente, há uma delicadeza, há uma sensibilidade, há uma sutileza, há uma poeticidade na descrição dessas personagens. E aí, esses personagens que são representados nessa literatura que eu estou dizendo que é ferocidade poética, esses personagens, eles não são objetos representados, eles são sujeitos de representação. Isso é fundamental a gente falar. São sujeitos de representação. Essa história é contada numa perspectiva muito familiar. Não é aquela perspectiva de fora, é uma perspectiva de dentro, de alguém que está vendo, que vivenciou ou que experienciou algo próximo. É um olhar feroz. O olhar que a Conceição Evaristo tem, ou que a Miriam Alves tem, a Cristiane Sobral tem, é um olhar feroz. Eu tô falando da Conceição Evaristo porque a Conceição Evaristo ela é a mais badalada, assim, né? Atualmente ela é a escritora negra, acho que mais conhecida no Brasil que está no mundo. Nossa, eu tô vendo. Obrigada, Daphne. Deixa eu agradecer que são. Vez ou outra eu olho aqui os comentários. Pode agradecer. Daphne é super fã. Obrigada, Daphne. Então, esse olhar feroz, mas não é um olhar complacente. Porque quando a gente pensa na literatura canônica, é um olhar muito complacente, sabe? Há uma complacência. Esse olhar para esse personagem negro, nossa, quando ele não é marginal, mas quando esse negro está ocupando um espaço, por exemplo, de dor, de amargura, é um olhar daquele branco, né? Muito complacente. Sabe aquele olhar do branco salvador? Então, esse olhar dessas escritoras negras,
Não é um olhar complacente, é um olhar feroz, um olhar muito realista, muito consciente, mas sem complacência. Outra coisa, essa representação, ela choca, porque quando você lê uma Conceição Evaristo, você vai ficar chocada. Ela afeta o leitor. O leitor sai afetado por essa narrativa, eu vou pensar aqui na narrativa, mas a gente também pode pensar na poesia, nos poemas. Ela vai ficar extremamente chocado. Mas esse choque não leva à paralisia. Esse choque não leva àquela coisa. Você não fica ali parado esperando a ajuda da Unesco. Esse olhar do leitor impactado por essa narrativa, por esse leitor afetado por essa narrativa, é um olhar de incômodo. Então esse leitor começa a perceber que. Eu ia falar palavrão, pode falar, né? Esse leitor começa a perceber, porra, as coisas não podem continuar assim, o que a gente faz? Então, esse leitor que tem contato com essa narrativa de Conceição Evaristo, de Miriam Alves, de Cristiane Sobral, de Cude, sei lá, qualquer que seja escritor negro brasileiro, vou pensar aqui no próprio Machado de Assis, aqui retomando aquele texto clássico dele, o caso da vara, pai contra mãe. Esse leitor que quando tem a proximidade com esse texto, quando ele lê esse texto, esse leitor, ele fica incentivado a se mover à ação. Eu preciso agir, eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, aí tem um teórico, que é o Schorhammer, que eu sempre falo que um dos maiores aprendizados do meu doutorado foi aprender a falar o nome desse teórico, Schorhammer. Ele vai dizer que é um realismo afetivo. O que é o realismo afetivo? Você sai afetado por esse impacto, E aí, por que você sai afetado? É pela forma como essa narrativa é construída. E aí eu vou falar mais, porque a linguagem é direta, mas é carregada de emotividade. Muitas vezes você está lendo esses textos, você percebe que é um texto em prosa carregado de uma poeticidade. Alguns trechos que você lê ali, dessas narrativas, parece que você está lendo um poema. As metáforas, o modo de construção e várias coisas que estão sendo colocadas ali, mistura essa linguagem da poesia, da prosa. Isso é uma estratégia da literatura afro-brasileira. A maioria das escritoras afro-brasileiras fazem isso. E Conceição Evaristo é uma das mais... Como se escreve o nome desse teórico? Schorhammer. Gente, depois eu mando uma pesca para vocês. E aí, uma das questões que eu comecei a perceber, que quando eu vi essa narrativa de violência que eu estava pesquisando, eu comecei a me questionar. O que mais afeta? É a violência narrada ou o modo como a violência é narrada? E aí eu comecei a perceber que não era a violência narrada que chocava, que paralisava. O que mais chocava é esse modo como essa violência é narrada, é a técnica, bora pensar aqui na estética, né? Na estética, nesses efeitos estéticos, estilísticos, né? Que a academia gosta, que é quando a gente usa esses nomes, né? Bora pensar que a técnica que a Conceição Evaristo usa para construir esse personagem, o modo como a violência é narrada e não a violência em si que vai provocar esses efeitos diferenciados que vai afetar esse leitor dessa forma. Essa narração dessa violência é uma narração com uma estratégia política. Essa escritora que narra essa violência e que constrói esses narradores, os personagens, para falar dessa violência, a escritora, ela já é uma estratégia política. Os personagens é uma estratégia política construída por essa escritora. E aí, a Dawn Duke, isso, que é uma pesquisadora brasileira de uma universidade norte-americana, uma pesquisadora negra, ela vai dizer que a própria escritora é uma estratégia textual. Eu gosto muito disso. A escritora é uma estratégia textual. Essa escritora não fala de objetos. Essa escritora fala de sujeitos.
E aí, eu gosto muito de uma frase da Cristiane Sobral, que ela vai dizer o seguinte: quando a gente escreve sobre violência, a gente tenta colocar uma coisa bonita dentro de um cenário de feiura. Então, mesmo que tudo pareça desolação, mesmo que tudo pareça abandono, há uma possibilidade de beleza em meio àquele caos. Que é uma coisa diferente, por exemplo, quando eu leio, aí eu volto aqui no Rubem Fonseca, parece que não tem esperança, tá tudo ali, né? Tudo se perdeu, tudo acabou. Mas não, no meio da desolação, no meio daquele caos, ali existe a esperança, a possibilidade de reinvenção, a possibilidade de reelaboração, de existência e de resistência. Essa ferocidade poética humaniza, e a partir da humanização eu tenho essa aproximação. O brutalismo, ele desumaniza e, consequentemente, distancia. A ferocidade poética não, ela humaniza e ela aproxima. Tá, vou falar mais da felicidade poética, porque eu acho que é um conceito. Só criou um conceito na tese, mas tem que falar sobre ele. Uma coisa que eu acho interessante da felicidade poética é a valorização da vida. A maioria dos textos, dos contos de Conservaristo, vão terminar de maneira trágica. Mas quando se fala de morte, eu não estou falando de morte porque eu quero a morte. A própria Conservaristo fala. Ela fala, eu estou falando da morte porque eu quero pensar numa possibilidade de vida e novas possibilidades de viver. E aí tem um conto dela que ela vai dizer, né? Deve haver uma maneira de não morrer tão cedo e de viver num mundo menos cruel. Então eu falo de violência, eu falo de morte, mas eu quero pensar na vida. Quando eu falo do brutalismo, é apenas morte. Eu não estou falando de morte para pensar na vida. Eu estou falando de morte e acabou. Diferente do que a conservadista propõe. E aí a gente tem outra coisa interessante, que é um respeito que essa escritora, que vai construir personagens, eu tenho um respeito ao agressor e ao agredido. Eu tenho um respeito à vítima e ao algoz. Não existem vilões nem mocinhos. Existem pessoas no contexto de violência e que, de alguma forma, para sobreviver, precisam usar estratégias que muitas vezes são violentas. Não existe o algoz. Não existe o vilão. Existem seres imersos nesse contexto de muita violência. E o que eu faço, às vezes, para sobreviver nesse contexto de violência? Eu acabo praticando atos violentos. E aí a gente tem o labor da elaboração estética. São muito bem... Esse labor dessa elaboração estética vai fazer com que a gente se aproxime muito, né, dessa prosa poética, digamos assim. E o que eu poderia dizer para resumir a ferocidade? Eu falo de violência, com lirismo, com sensibilidade. A palavra dita, ela atinge não somente a razão, ela também atinge a sensibilidade. Então, por isso que é uma narrativa de uma ferocidade poética. A violência, essa violência encenada, ela tem compromisso com esses indivíduos negros da diáspora. Há um compromisso político. Assumidamente. Todas essas escritoras assumem um compromisso político, um compromisso ético. Essas escritoras escrevem para expressar os efeitos, e aí eu vou ler a minha pesca, expressar os conflitos de uma ordem social perversa com recursos que pretendem aguçar a sensibilidade do leitor. Eu estou aqui denunciando essa ordem social perversa, eu estou denunciando esse contexto de violência e de violações, mas eu quero aguçar essa sensibilidade desse leitor. Eu quero que esse leitor saia desse texto melhor do que ele entrou. E aí eu volto. A ferocidade poética, ela tem uma linguagem feroz que busca impedir a nossa brutalização. É uma tentativa de impedir que nós nos tornemos pessoas brutalizadas, desumanizadas. E aí,
eu digo mais. Ao contar histórias de personagens submetidas a violências desumanizantes, essas narrativas da felicidade poeta, elas tentam alcançar o que há de mais humano em nós. Acho que eu respondi, né? Essa humanidade que muitas vezes está adormecida em nós. E eu falei tudo isso, e quem está assistindo pode tá pensando, nossa, tem exemplo? Tem exemplo, né? Tem exemplo. Eu vou falar, a Daphne está pedindo para falar dela. Eu vou dar um exemplo dessa ferocidade poética na prática. Como é que funciona a ferocidade poética? A gente tem, por exemplo, o conto Ana da Venga, que eu já falei para vocês, que é um conto dessa narrativa toda, de muita violência. O final do conto, eu vou dar spoiler, para quem não leu, mas eu preciso dar esse spoiler para que a gente compreenda o que é essa velocidade poética na prática. Por exemplo, a gente tem toda essa história de Da Venga, de Ana, que é uma história de amor. Quando termina a história de Ana e de Da Venga, a Ana está grávida de Da Venga. Então, assim, a narrativa começa numa festa surpresa que Da Venga faz para Ana. Aquele homem muito ríspido, bruto, de repente aquele homem prepara uma festa surpresa para sua amada. E quando o Da Venga prepara essa festa surpresa para Ana, depois de todos os convidados irem embora, o Da Venga está sendo procurado pela polícia, os convidados vão embora, o leitor já percebe ali uma tensão naquela narrativa e a gente fica desconfiado de que alguma coisa vai acontecer. Quando Da Venga e Ana estão finalmente sozinhos no aniversário de 27 anos de Ana, é o primeiro aniversário dela. Quando eles estão ali sozinhos, na relação sexual, naquele amor, quando Da Venga começa o gozo, a chorar, né? Aquele gozo, pranto que o Da Venga, que a voz narrativa vai dizer, e nessa primeira festa de aniversário de Ana, no ápice da relação sexual, Ana está grávida e a gente não sabe se o Da Venga sabe ou não. Ana chama essa criança de criança sonho, mas no ápice da relação sexual, a casa é invadida pela polícia, as janelas são arrombadas, as portas são arrombadas e fuzis e metralhadoras começam a ser apontadas para o casal. Naquele momento de tensão do conto, Ana fica extremamente fica ali, né, acuada, e ela começa naquele gesto maternal de proteger a barriga, de proteger a criança sonho, que é a linguagem belíssima que a Conceição Evaristo vai criar. O Da Venga, ele tinha decidido que ele jamais seria preso, e ele sabia que se ele fosse preso, talvez ele nunca mais saísse da prisão. Então, quando ele vai pegar roupa para poder enfrentar os policiais, ele pega o revólver e ele atira. E a polícia atira. Só que assim, era apenas Da Venga com revólver e os policiais estavam de fuzis, metralhadoras. Então, a gente tem um fuzilamento de Ana, uma mulher grávida com a sua criança sonho que é fuzilada. E a gente tem o fuzilamento Da Venga, que morre com todos os seus sonhos e suas possibilidades. E quando a gente tem essa morte brutal dessas duas personagens, o leitor, a gente fica extremamente perturbado com aquilo, com aquela violência. Só que aí o conto termina assim. Ao lado dos corpos, uma flor que Ana ganhou no seu aniversário de 27 anos, a única festa que ela ganhou na vida, desabrocha uma flor. A gente tem um cenário de desolação, de violência, mas a gente tem uma rosa, uma flor desabrochando. E aí é extremamente belo essa imagem, porque a gente tem a violência, mas a gente tem a beleza daquela flor, e é como se aquela flor tivesse aquela possibilidade de esperança, que é uma coisa que eu falo muito da ferocidade poética, porque mesmo naquele contexto mais cruel, mais atroz, mais sombrio,
É como se sempre tivesse uma flor desabrochando ali no asfalto, trazendo aquela possibilidade de renovação, de esperança. E isso, para mim, é felicidade poética. Não tem outra maneira de falar, e não tem como você sair dessa narrativa sem estar muito impactada. Em Olhos d'Água também, que é o ponto de abertura desse livro, a gente também tem um exemplo de felicidade poética, que é quando a mãe brinca com as filhas famintas, a família a mãe cria sozinha as filhas e as filhas começam a passar muita fome. E quando a mãe percebe que não tem mais comida para dar para as filhas, elas colocam a panela no fogo e não sai cheiro de nada, porque não tem comida. A mãe começa a brincar com as filhas. E aí tem uma fala que eu acho que é um símbolo máximo de ferocidade poética, quando a personagem diz: ela brincava para distrair a nossa fome e a nossa fome se distraía. Isso é extremamente bonito, isso é extremamente poético, isso é extremamente lírico, mas é extremamente cruel, é violento. Isso é ferocidade poética. Enfim, eu acho que eu respondi, né? Nossa, eu fiquei, você falando o tempo inteiro, eu fiquei lembrando do verso de uma música do Emicida, que, segundo ele, é palavras da mãe dele, que é a vida sempre vence, né? E A essa vida sempre sempre, sim, da Venga é exatamente bem legal, porque a mãe dele, né, num contexto que era alguém que lia muito para ele e tudo mais, e me lembrou imediatamente, é uma frase de uma música que eu gosto muito. É, eu achei incrível. Eu tô aqui assim, a né? vida Não sei sempre vocês, vence. mas eu tô amando esse momento. Pensando assim, eu vou bem rever essa live, porque tá aqui, eu não consigo, eu tenho que fazer anotações, assim. A minha vontade era estar aqui, que nem assistindo aula, sabe? Fazendo várias Sei. anotações. Vou lançar mais uma questão para Sim. você, já caminhando aí para o a gente vai colocar as perguntas, que tem um bocado de pergunta aí, vou lançar Uhum. uma última questão. É, esse cânone, né, acadêmico, a branquitude, tende sistematicamente a desqualificar as nossas produções, né? Isso acontece, por exemplo, em Carolina Maria de Jesus, né, que muitas vezes é questionado se isso é literatura ou não. Outro dia eu ouvi alguém falando e achei incrível, ninguém questiona, não lembro quem foi, que eu tenho dificuldade de lembrar a pessoa, mas não fui eu, tá? É, ninguém questiona, acho que foi o Gabriel que falou isso, que ninguém questiona o Diário de Anne Frank. Mas Uhum. não tenho certeza, mas foi Sim. alguma live que eu vi. Mas as pessoas questionam, né, o Quarto de Despejo, que é um livro diário, né, de Carolina Maria de Jesus. E eu queria ouvir você um pouco sobre isso, sobre essa desqualificação sistemática, e eu acho que o seu conceito é incrível para combater esse tipo de coisa, né? Sua tese mostra muito esse lirismo poético, mostra toda a estética, todo o labor, toda a técnica, tudo que você colocou aí nessa explicação brilhante do conceito de ferocidade poética. Eu queria que você comentasse aí para depois a gente ir para as perguntas As da galera. perguntas. Eu acho assim, a primeira coisa que eu sempre questiono, né, nesses espaços é quem determina o que é cânone, quem determina o que é a grande literatura e quem determina o que é literatura boa ou que é literatura ruim. E normalmente a gente sabe que quem determina, quem faz essas determinações são pessoas brancas de uma elite econômica e intelectual. Então, obviamente, que essa pessoa branca dessa elite econômica e intelectual vai ter dificuldade de compreender a Carolina Maria de Jesus. Porque a Carolina Maria de Jesus é muito maior do que esse espaço, do que essa limitação dessa literatura que essa pessoa consome. Então, se a gente está falando de ruptura no cânone, a Carolina vai fazer várias rupturas. Não só pelo contexto que ela vai emergir, né? Mas pela forma como ela escreve. Ela está escrevendo um diário. Ah, e diário é literatura? Sim, mas o que é literatura? O diário não pode ser literatura? Por que o diário de Anne Frank é literatura e o diário da Carolina Maria de Jesus não é literatura? Quem determinou que esse diário aqui, nesse contexto tal, é uma boa literatura que deve ser consumida e que essa de cá não é literatura?
Então, eu sempre falo que quando a gente fala de literatura e quando a gente fala de produção acadêmica, a gente tem que pensar que a literatura ela tem cor, tem classe, ela tem gênero, tem cor e tem classe. Então, quando se pensa em literatura, normalmente a gente está pensando num homem branco, lá no seu escritório, com óculos normalmente, velho, no escritório bagunçado. A gente está pensando nesse homem que normalmente pertence a uma elite econômica ou intelectual. Quando a gente pensa em literatura, normalmente a gente não está pensando em uma mulher produzindo literatura. Muito menos uma mulher negra produzindo literatura e uma mulher negra que mal teve educação formal. Então, como se tem uma visão muito limitada do que é a literatura, de quem produz literatura, quando a gente tem essas produções, como a produção da Carolina Maria de Jesus, ou como a Maria Firmina dos Reis, que começa a escrever em 1859 no Maranhão, que é considerada a primeira romancista brasileira, uma mulher, 29 anos antes da abolição da escravatura, no Maranhão, Nordeste, uma região marginalizada, a mulher escreve um romance abolicionista. Ela escreve um romance, que é o Úrsula, que ela vai colocar uma mulher questionando o patriarcado e vai colocar um escravizado questionando a escravidão. Então, durante muito tempo, se apagou, silenciou a Maria Firmina dos Reis. E por que a Maria Firmina dos Reis foi apagada ou foi silenciada? Apagou-se e silenciou-se a Maria Firmina dos Reis porque era um corpo que provocava estranhamento para aqueles que sempre pensavam que a boa literatura. Isso porque ela perturbava e provocava um caos na ordem, que é a academia. Uma academia quadrada, uma academia, muitas vezes, que tem uma dificuldade de enxergar essas novas possibilidades de produção. Então, eu tenho dito insistentemente, será que somos nós que temos que nos adaptar às regras da academia? Ou é a academia que tem que se adaptar a esses novos corpos, a essas novas epistemes, esses novos modos de ser e de fazer? E de produzir conhecimento? Será que é o tempo todo a gente se moldando a esse modelo? Ou esse modelo precisa ser questionado? Então, quando alguém questiona a Carolina Maria de Jesus e diz que ela produz uma literatura menor, uma literatura menos importante, eu pergunto, quem é essa pessoa? Quem é você na fila do pão? Né? Eles costumam muito fazer essas perguntas para a gente. Aí eu pergunto, que tipo de literatura essa pessoa está consumindo? Que tipo de literatura essa pessoa está produzindo? E para essa pessoa, o que é literatura? E será que não é essa pessoa que está limitada demais? Será que a limitação é da Carolina Maria de Jesus? Ou a limitação é dessa pessoa de compreender a grandeza que é Carolina Maria de Jesus? Então, o problema não é a Carolina. O problema é quem não consegue compreender a grandeza que é a Carolina. Maravilhosa. É bom que a primeira pergunta aqui você acabou respondendo, que é Kombucharia Conchita, que pediu para você falar sobre Carolina Maria. Então, e diz que te ama também. É a Rafaela Fernandes. Beijo, Rafa, que é uma grande estudiosa de Carolina Maria de Jesus. E ela deve ter concordado, né? Eu acho que as pessoas não têm ainda dimensão do que é Carolina Maria de Jesus. Mas a pergunta, eu já respondi a pergunta dela, então? Já começou a comentar, que a gente tem mais ou menos pouco tempo, são 4 perguntas. A segunda pergunta é de Sávio Roberto Fonseca. Literatura de axé. Sávio. Literatura de axé pode ser um caminho da literatura afro-brasileira? Eu respondo agora? Acho que é melhor responder, né? Aí depois melhor. Sim, eu acredito que sim. Eu acho que... Bora pensar. Primeira coisa, quando se pensa em literatura afro-brasileira, a gente não vai pensar nessa literatura como uma coisa que existe à parte. A literatura brasileira é uma literatura que está dentro da literatura brasileira. Primeira coisa, que é importantíssimo da gente ressaltar, né? A literatura afro-brasileira é uma literatura brasileira. Mas por que essa coisa de diferenciar? Eu diferencio agora porque eu estou dizendo, olha, existe pessoas negras que sempre foram vistas como incapazes de produzir conhecimento, que está aí produzindo conhecimento e está produzindo literatura. Então, nesse momento, é importante eu nomear essa literatura afro-brasileira. Dentro dessa literatura afro-brasileira, a gente vai ter várias camadas, e a literatura de axé é uma delas.
Então, a sim. literatura de axé está dentro da literatura brasileira, que está dentro desse combo que é a literatura brasileira. Acho muito legal você falar sobre camadas, né? Porque às vezes me causa um certo incômodo essa questão de ser colocado como uma coisa só, como se a literatura brasileira fosse algo homogeneizado, uma coisa só. Quando você traz essa ideia de camadas, e de fato eu concordo plenamente com você, a gente começa a olhar para essa literatura na sua complexidade, pensando, ó, Sim. tem dentro disso tem gente falando disso, disso tem isso aqui, tem isso aqui, tem esse estilo, tem. Enfim, por aí vai, acho incrível. Porque dentro da literatura brasileira a gente vai ter literatura indígena, a gente vai ter literatura afro-brasileira, e a gente vai ter, sei lá, uma literatura mais com uma reivindicação feminista e etc. Então, tudo isso constitui a literatura brasileira. E você trouxe a palavra que eu estava tentando lembrar, né? São várias camadas, né? Porque não é nada. Porque senão essa ideia de homogeneidade também, homogeneidade me incomoda muito, né? Coloca tudo numa mesma massa pastosa e vira uma grande bagunça. E não é bem assim, né? Sim, A gente tem que pensar nas particularidades dessas literaturas. sim, com certeza. A próxima pergunta é da V. Lima. Franci, você considera importante trazer à tona a discussão de raça na literatura afro-brasileira? Raça enquanto construção social. Algumas pessoas, barra grupos, não aceitam que essa construção venha à tona. Eu acho, é a V, né? Beijo, V. Eu acho fundamental, fundamental. Eu acho que não dá para pensar a literatura afro-brasileira sem pensar raça. Eu não consigo nem entender como é que alguém pensa a literatura afro-brasileira sem pensar raça. Porque o que eu percebo, assim, às vezes? É, essa ideia do universal, né? Eu quero ser aquela escritora universal. Então, não vou falar aqui, não vou dizer que eu sou uma pesquisadora negra. Vou falar apenas que sou pesquisadora. Porque você acha que a academia vai te aceitar, né? E parece que a academia não vai perceber que eu sou negra, né? Então, e algumas escritoras acabam por fazer isso, alguns escritores e escritoras, né? Ah, não. Já tive alguns conflitos, inclusive, com algumas dessas escritoras com esses posicionamentos. Respeito, mas não concordo. Acho que tem um total direito de discordar. Não tem como pensar, para mim, literatura brasileira sem pensar raça. E aí sim, raça como construção social. E aí, quando a gente racializa o negro, a gente está racializando o branco. Por quê? Porque a gente teve a vida inteira uma literatura branca, que foi consumida na academia, que foi consumida nas escolas, em todos os espaços. Então, a gente, assim como teve a vida inteira uma literatura branca, produzida por pessoas brancas, pessoas racializadas, o branco tem que ser racializado, porque se o branco não for racializado, ele não vai se entender o que é ser um branco numa sociedade. Então, o que é ser um negro na sociedade? A gente tem que perguntar o que é ser um branco na sociedade. O que é ser um corpo negro no mundo? Sim, mas o que é ser um corpo branco no mundo? Então, em nenhum momento o branco se questiona. E a gente tem que começar a fazer o branco se questionar. Então, eu acho que é fundamental, sim, falar de literatura negra, literatura brasileira, e essa literatura tem que ser racializada. Porque quando a gente racializa o discurso, a gente toca em questões que são fundamentais para pensar a nossa sociedade, para pensar a construção social do Brasil. E aí, quando eu racializo o negro, eu também vou racializar o branco. Eu vou dizer que a Conceição Evaristo é uma escritora negra, eu vou dizer que o Rubem Fonseca é um escritor branco, que a Clarice Lispector é uma escritora branca. Então, eu acho que esse movimento é fundamental. É fundamental marcar os não marcados, né? Sim. E colocar ali, isso é fundamental. A última pergunta, Franci, é do Márcio Oliveira, 2541. Márcio Oliveira. Ele está perguntando se a BPN está funcionando para a negrada. A BPN. É. Ai, ai, vamos ver. A BPN, Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, né? O que é que eu Uhum. penso da BPN? Eu acho que a BPN tem uma proposta, sim, de integrar as pessoas negras, né? Porque no primeiro momento, quando você entra lá no site da BPN, você vê umas taxas gigantescas. Mas quando você começa a ver, olha, tem uma taxa para professor, tem uma taxa para militante, tem uma taxa para aluno, tem uma taxa para aluno de graduação, para um aluno da pós-graduação, tem uma taxa para militante. Então, acho que a BPN, ela está se repensando, sim. É claro que quando se envolve dinheiro, eu acho que poderia, de repente,
ter algumas isenções, etc. Não sei se já está tendo isenções na BPN, não tenho certeza. Mas eu acho que a BPN em si, ela já está sendo mais democrática, né? Eu acho que está nesse processo de democratização, né? Para realmente pensar que a gente tem que ter, e a gente tem que pensar que inserir esses negros de diferentes contextos sociais, né? Porque normalmente quando se fala na academia, quando eu vou para um congresso, não é qualquer pessoa negra que consegue ir para alguns congressos. Então a gente tem que começar a inserir essas pessoas de diferentes contextos sociais para estar frequentando esses espaços. E eu acho que a BPN está nessa tentativa de democratização. Tem poucas pessoas, eu acho que a gente pode alcançar mais pessoas, né? Acho que uma variedade maior, mas eu acho que o último congresso da BPN, por exemplo, que eu fui, em 2018, em Uberlândia, eu acho que já foi um congresso já pensado, assim, mais democrático e etc. E eu acho que a BPN está nessa tentativa. Tá ótimo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Nossa. Olha, deixa eu falar da Tem mais alguma? Daphne. A Daphne, Ai, desculpa. A Daphne, eu não conheço a Daphne pessoalmente. Eu não conheço a Daphne pessoalmente, mas a Daphne é uma jovem negra que está escrevendo um livro que é a Feminista Negra. Ela está procurando editora para publicar o livro dela. Não sei se ela já conseguiu. Oriki, Daphne tá aí, tá? Enfim. Daphne, fiz a propaganda e eu estou torcendo para que você consiga publicar o seu livro e que você mande o meu exemplar autografado. Tá bom? Tem alguém perguntando, como você aguentar cursar literatura clássica nessa universidade aqui, mulher? Flávia de Viçosa. Flávia, você sabe, né? Um beijo, Flávia. Não é fácil não, viu? Mas a gente segue resistindo, né? Aquelas velhas estratégias que eu falei no começo da minha fala. A gente tem que ter estratégia, né? De acesso, de permanência. A gente ocupa, resiste e não desiste. Com certeza. É curioso você falar de Viçosa. Eu uma vez Você conhece Viçosa? Não, eu não conheço Viçosa, mas uma vez eu estava avaliando uns trabalhos de estudantes de Viçosa, aí tinha um grupo de estudantes, era um congresso, foi um encontro nacional de estudantes e coletivos negros, se eu não muito me engano, que rolou no Jota, aí eu estava avaliando os trabalhos, os pôsteres. Eu avaliei o pôster de uma galera de Viçosa que estava falando sobre racismo, lá, e uma coisa que me chamou muita atenção foi que eles disseram que dentro, os vigias da universidade pediam credencial para as pessoas que estavam no pátio, e se não fosse estudante, eles colocavam para fora. Eu fiquei tão chocada. A universidade tem que ter acesso, todo mundo pode acessar. Isso me deu um nível de revolta. Eu falei assim, gente, sim, eles estavam falando do hip hop em Viçosa, de movimentos, vários movimentos e tudo mais. E trabalho muito bacana, assim, mas eu fiquei assim, aí quando você falou que é de Viçosa, eu fiquei pensando assim, senhor, quer dizer, que é de Viçosa, ou que fez mestrado na Universidade de Viçosa, eu fiquei pensando nesse processo todo, né? Você avaliou esse trabalho para que congresso mesmo? Você está falando? Qual foi o congresso que você avaliou? Esse trabalho que você avaliou de Viçosa foi para qual evento? Foi o Encontro Nacional de Estudantes e Coletivos Negros, que rolou em 2000. O ECUM, isso. Eu estava na organização do ECUM. Olha! Eu sou uma das organizadoras do ECUM. Que legal! E essa galera de Viçosa que apresentou o trabalho eu conheço. Acho que foi a Clara, o Matheus, enfim. Trabalho incrível. Eu acabei entrando assim, muito em cima da hora. Um amigo me mandou mensagem, falou: estou precisando de alguém para avaliar os pôsteres. Eu falei assim, beleza, eu já estava no FRJ também, foi no CCS. E foi assim, não, foi uma lindeza. Foi uma lindeza porque o CCS, lá no FRJ, é um dos espaços mais embranquecidos da FRJ. O FRJ é uma universidade, assim, pavorosamente embranquecida, e o CCS, que é onde tem a medicina, o odonto, é absurdo. E aí foi um congresso de 2.000 pessoas, uma enxurrada de gente preta. Foi uma coisa linda. Me sentindo em casa, para mim foi assim, tão incrível. E eu ouvi um professor meu, algo do tipo, nossa, o que está acontecendo? Uma gente exótica, diferente. Olha, exótica. 2020, 2000 não, acho que foi 2017, 2018. Não, foi 2016. O ECUM aconteceu de
peraí, de 12 a 14 de maio de 2016, não, 13 a 15 de maio de 2016. Eu estava na comissão organizadora. Foi um evento incrível, assim, a gente sonhou com aquele evento. Eu acho que nunca mais vai ter um evento como aquele, né? O Ecum, que foi um evento que só tinha pessoas negras em todas as palestras, em todas as mesas. E era um evento que era para 500 pessoas, 1.000, de repente a gente estava com 2.000 pessoas ocupando aquele espaço extremamente branco. Acho que o Ecum foi uma das experiências mais incríveis assim que eu já vivenciei na minha vida, assim. Quando eu vejo as fotos até hoje, eu falo, nossa, que coisa linda a gente fez, né? Eu tô aqui toda arrepiada. É, foi assim, e foi realmente aquela loucura, porque a gente tinha que. Eu também estava na comissão também científica, com mais duas, acho que ai, esqueci o nome das meninas agora. E aí, naquela loucura, peraí, tem que encontrar os avaliadores. Acho que foi nessa que você se tornou avaliadora do Ah, Ecum. então, pô, Que que foi legal. muito assim, em cima da hora, de um dia para o outro, Mas, assim. mas, mas foi tudo muito louco. A gente estava muito cansada, assim, sem dormir, há dias, enfim. O pessoal foi chegando na sexta. A gente estava trabalhando uma semana já para o evento acontecer. Mas foi um evento lindo. Não teve uma segunda edição, porque, enfim, a gente até hoje tem pendências do Ecum para resolver. Não teve uma segunda edição, mas foi um dos eventos mais incríveis, assim, que eu tive a alegria de participar e de pensar, assim, a construção desse evento. Olha que loucura, você estava lá. Menina, esse mundo Tá realmente é bem uma aqui, ervilha. Esse mundo é uma ervilha. muita coisa. França, eu quero te agradecer assim, imensamente. A live foi assim maravilhosa, uma das lives, sabe, mais gostosas que eu já fiz e já assisti, que estou aqui muito de espectadora, assim, babando e vou ver de novo, com calma, para poder ter tempo de fazer umas anotaçõezinhas. Te agradecer muito, a sua fala foi assim, enriquecedora e potente, fortalecedora. Eu estou aqui, tô pensando em várias. Fiquei, como a Dani falou, lembrando da minha trajetória e pensando em várias coisas também para frente, sabe? De lidando com inseguranças, ajuda muito a gente a respirar e não, bora lá, vamos continuar, para não. Bora. Não para, não para. A gente Não tem quantos para. minutos, Lawrence? A gente tem, faltam 10 minutos. Aí eu Ah, deixo então livre tá. para você concluir. Tá. Primeiro eu quero agradecer. Primeiro, assim, que eu acho que é um momento que eu falei muito, mas é um momento que acho que a gente aprende também no silêncio, né? Quando a gente fala, quando a gente ouve. Agradecer por estar compartilhando esse espaço com você. Eu sempre fico muito feliz quando eu estou assim em espaços com mulheres negras, potentes, mulheres negras intelectuais, mulheres negras que estão aí ocupando e resistindo. Então, muita força, muita axé. Esse espaço é nosso por direito. Então, nunca deixem pensar o contrário. E aí repita sempre, né? Como diz a Cristiane Sobral, não vou mais lavar os pratos, nem tirar a poeira dos móveis. Sinto muito, comecei a ler. Depois que eu aprendi a ler, eu aprendi a estética dos traços, a estética dos traços, a ética, a estática. Então, está decretada a Lei Áurea, a verdadeira Lei Áurea. Então, esse espaço de poder é nosso e a gente não vai baixar a cabeça. Então, apesar das intempéries desse país louco, a gente vai seguir resistindo, produzindo conhecimento preto, com referências pretas, e a gente precisa cada vez mais escurecer as nossas referências. Eu quero, assim, mandar um beijo grande para todos os meus amigos que estavam aqui, Gabriel, que é um irmão para a vida, Dênia, uma amiga de infância, Jana, muita gente que esteve aqui, Ive, algumas pessoas que eu vi subindo aí. Gente, Daphne, né, virou minha amiga de infância já. Gente, muito obrigada. Assim, eu vi algumas pessoas, não vi outras. Quem eu não vi, me desculpe. Mas, assim, eu sei que tem gente que está grudado em todas as lives. Eu quero agradecer muito a Oriki por esse convite. Dizer que eu admiro muito o trabalho de vocês, uma editora pensada, sabe, por pessoas negras, para produzir esse conhecimento de pessoas negras. Flávia, um beijo. Lourdes, Cristiane, sim, enfim, Bênia, Vanessa, sabe? Gente, beijo em todo mundo, porque eu não consigo dar conta de cumprimentar todos. Então, a Oriki, toda vez que tem uma editora assim, nova, assim, surgindo, eu fico assim, extremamente feliz, né? Com esses projetos, que para mim esses projetos eles são extremamente necessários, né? Eu sempre falo, né? Tem gente que acredita na revolução com armas, mas a minha arma é a palavra e eu acredito na revolução pela palavra.
Eu acho que nós enquanto educadores, que estamos educando o tempo todo, um beijo, Sávio. A nossa arma maior é a palavra. Eu acredito que a educação é o maior, a maior ferramenta de transformação. A educação transformou a minha vida. Eu sou uma pessoa que eu fui transformada pela educação. Eu estou onde eu estou hoje porque eu tive possibilidades de acessar os espaços educacionais. Eu sou fruto de políticas públicas. Eu sou fruto de Bolsa Família. Então, eu quero que muito mais pessoas tenham oportunidades, assim como eu tive. Eu não quero ser exceção. Eu quero continuar fazendo esse trabalho e que mais pessoas negras estejam ocupando esses espaços. Vamos começar a ser regra. Eu comecei com um poema, eu queria muito terminar com um poema. Então, primeiro agradeço a todo mundo que esteve aqui. Um beijo grande a todos que estiveram aqui nesse sábado, né, até agora com a gente. Lawrence, um grande beijo. Obrigada por essa partilha, por esse momento muito enriquecedor. Daniel, obrigada pelo convite. A Débora também, né, que eu sei que são todas as pessoas aí que estão construindo a Oriqui. Quero falar da Pretaria Black Books, as pessoas da minha família, Roseli, Railza, Reinan, meu pai, um beijo. Mãe deve estar feliz agora, tá? E Romildo, meu irmão, que se foi 1 mês e meio depois da minha mãe. Gente, a Pretaria Black Books, aqui, ó, quem não tem que ter. A Pretaria Black Books é o primeiro clube de literatura antirracista do Brasil. Entre lá, www.pretaria.com.br e faça seu plano de assinatura, porque se a gente quer construir uma sociedade antirracista, então vamos começar a consumir os produtos pensados por pessoas negras, produzidos por pessoas negras. Então, a Pretaria é uma iniciativa inovadora e que vai contribuir muito para essa sociedade. Eu termino... Um beijo, Assunção. Eu termino a minha fala de hoje agradecendo mais uma vez, saudando a todos que estiveram aqui, dizendo para minha mãe que onde quer que ela esteja, ela permanece em mim. E pensando nesse contexto que a gente vive de tanta tristeza, de tanto desânimo, que a gente não perca a fé, que a gente mantenha essa insistência de que dias melhores virão. Eu termino com um poema que eu gosto muito, de uma escritora negra do Islã, que é a Luz Ribeiro. E Minimilímetros. Eu acho que Minimilímetros é um poema que fala muito desses corpos negros que estão morrendo por conta do Covid-19. Esses corpos invisibilizados, esses corpos que não geram luto, que não geram notícia, que não geram comoção. Então eu agradeço e termino com Minimilímetros de Luz Ribeiro. Os meninos passam lisos pelos becos e vielas, os meninos passam lisos pelos becos e vielas, os meninos passam lisos pelos becos e vielas. Vocês que falam becos e vielas, você sabe quantos centímetros cabe um menino? Você sabe de quantos metros ele despenca quando uma bala perdida o encontra? Você sabe de quantos nãos ele já perdeu a conta? Vocês que citam quebradas nos seus TCCs e tese, vocês citam as cores da parede natural, tijolo baiano? Vocês citam os 6 filhos que dormem junto? Vocês citam que geladinho só é bom porque custa R$1? Vocês citam que quando vocês chegam para fazer as suas pesquisas, os seus vídeos não se abaixam? Não citam, não escutam, vocês só falam falácias. É porque vocês gostam mesmo do gourmet da quebradinha. Um sarau, um sambinha, uma coxinha, mas entrar na casa dos meninos que sofrem abuso durante o dia, não cabe nas suas linhas. As suas laudas não comportam o batuque dos peitos laje vista para o córrego. O seu corretor corrige a estrutura de madeirite. Quando eu me estreito e me perco nos becos feitos para esses meninos, P de impróprio, eu me perco e peco por não saber nada, por não ser geógrafa. Invejo tanto esses meninos mapa. Percebe? Esses meninos de estilo moda. Havaiana, azul e branca e preta, tamanho 35/40 todos, que é o número exato para os seus pés, número 38. Esses meninos, tudo sem educação, que dão bom dia, abrem até portão, estão tudo fora das grades escolares. Estão em escola. Nunca tiveram reforço de ninguém, mas reforçam a força e a tática do tráfico, mais um refém. Os meninos não sabem nem escrever, mas marca nas paredes tudo, com caquinho de tijolo, PCC. Para você ver.
Vê, vê, não vê. Esses meninos que não têm carinho são muitas vezes pés no chão. Não tem carrinho preso no barbante. Pensa, pensa que bonito se fosse peixinho fora d'água a desbicar do céu. Mas é réu na favela. Lhe fizeram pensar voos altos. Voa, 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 aviãozinho. Os meninos corre, 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 faz seus corres, corre, corre. Podia ser flecha, adaga, lança, mas é lançado fora. Vive sempre pela margem. Na quebrada do menino não passa nem ônibus pro centro da capital. Isso me parece um sinal. É tipo uma demarcação de até onde eles podem chegar. Os meninos, malandrão, acorda cedo, dorme tarde. É chamado de função. Queria ter casa, mas é fundação. Tem prestígio, não tem respeito, mas é sempre o suspeito de qualquer situação. Você alguma vez já parou para ouvir o sonho de um menino? Você já parou alguma vez para ouvir o sonho de um menino? É tudo coisa de centímetro. Um pirulito, um picolé, um pai, uma mãe, um chinelo que lhe caiba nos pés. Aviso, quanto mais retinto o menino, mais fácil de ser extinto. Os seus centímetros não suportam 9 milímetros, porque esses meninos sentem em metros. Você já parou alguma vez para ouvir o sonho de um menino? Você já parou alguma vez para ouvir o sonho de um menino? Você já parou alguma vez para ouvir o sonho de um menino? Luiz Ribeiro. Milímetros. Incrível. Vou aproveitar o coisa para dizer que a nossa próxima live, na quinta-feira, dia 21, vai ser com Tom Grito, um dos organizadores do Islã das Minas RJ. Ai, que maravilhoso. Olha, tudo combinado. Não, tá bom. Tiraram uma foto nossa, tiraram a foto aí, printaram. Vamos Vamos tirar uma foto. Print aí, né? Ai, peraí. Oi? Não sei, deve ter ido, né? Deve ter ido, né? Eu não tirei. Tiraram? Eu não Então tirei. é isso. Vamos de novo, que eu vou tirar no meu. Pronto. Foi. Agora tá na reta final mesmo, os últimos 30 segundos. Ok. Obrigada, gente. Beijo imenso, Franci. Muito Eu que bom estar com agradeço. você. Foi uma alegria estar esse sábado à noite com vocês. Um grande beijo, gente. Resistência, tá? Dias melhores virão. Lave as mãos, álcool gel, tá? E se der, fique em casa. Tá bom? Isso. Beijo.